Hoje mais cedo, que maravilha! Juliana Rosa conosco aqui no Band News no meio do dia, também já com a participação do nosso entrevistado, nosso convidado, que eu vou apresentar já já, porque vamos repercutir esses dados do PIB. Juliana Rosa, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bom, Débora? Boa tarde para você, para o Fábio, e boa tarde para o Oi, nosso Ju. ouvinte. A gente vai hoje fazer uma cobertura aí um pouco mais ampla, porque vale, né? O PIB oficial do Brasil, e a gente já falava que o crescimento do ano passado tinha ficado na casa dos 3%, mas só hoje que a gente ficou sabendo o número exato. Então, o crescimento da economia brasileira em 2023 foi de 2,9%. O número veio em linha, mais ou menos, aí com o esperado. O importante era a gente saber o dado do quarto trimestre, que acabou ficando estável, ficou no 0 a 0. As expectativas estavam girando mesmo em torno do zero, porque a economia ela perdeu fôlego ao longo do tempo, né? Ela começou o ano muito bem e no segundo semestre, claramente, a economia pisou no freio. Mas a notícia é boa, viu? Porque se previa que no final de ano, ali no final do ano passado, a economia pudesse ter, inclusive, ter tido recessão, ter resultado negativo. E a economia foi resiliente, sustentou, e o importante é que o segundo semestre ele foi muito afetado, o resultado, quando a gente olha zero, né, no quarto trimestre em relação ao terceiro, é importante a gente olhar que a gente está fazendo uma comparação com a primeira metade do ano, que foi extremamente positiva por conta do salto de mais de 15% do agronegócio. Então, o agro surpreendeu a todos, inclusive o setor. O auge da colheita agrícola é ali no começo do ano, principalmente soja e milho. Então, quando você faz essa colheita e vai comparar com o restante do ano, tem uma queda, mas ainda assim é uma economia resiliente, além do agro, que foi a grande estrela do PIB de 2023, com um crescimento aí de mais de 15%. Também o IBGE destaca o crescimento do setor de serviços, que tem um peso de quase 70% no PIB brasileiro, crescimento do setor de serviços em 2,4%. Importante esse dado, a gente vê turismo aqui dentro, setor de eventos, cabeleireiro, manicure, enfim, a gente vê a volta do setor de serviços sustentado pelo mercado de trabalho resiliente também. O mercado de trabalho tem vindo melhor que o previsto, está sustentando o consumo das famílias, que é outro destaque. O consumo das famílias teve um crescimento de mais de 3% no ano passado, 3,1%, e o setor industrial foi o que teve um crescimento mais modesto, 1,6%, porque a indústria depende mais de crédito, com juro alto. A indústria que cresceu mais foi a indústria extrativa, que depende menos de ciclos econômicos, né? Petróleo, minério de ferro. Então, é um balanço positivo que a gente vê e, principalmente, acho que é sinalização. A gente pode passar para o nosso convidado um pouco os sinais ali também do fim de ano, porque tem coisa que surpreendeu para cima, Ô, que Ju, foi a parte de investimentos, né? Eu achei bom isso aqui. O investimento cresceu no finalzinho do ano e o ano fechado foi horroroso. E investimento, Fábio, é o que Ju, sustenta o crescimento, né, no longo prazo. sem dúvida. E antes de a gente conversar com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, a gente vai ouvir o ministro Fernando Haddad, que começa a falar nesse instante, e aí a gente repercute também a fala, o discurso do Fernando Haddad, que também, claro, obviamente, analisa, repercute os números do PIB no Brasil. Vamos ouvir. De que haveria uma desaceleração a ponto que nós temos uma pequena retração na economia. A economia desacelerou, a taxa de juros, vocês estão acompanhando, continua das mais altas do mundo, o PIB desacelerou, mas não o suficiente para nos tirar do entorno ali dos 3%. Então, fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil, passa para o mercado nacional e internacional e para o cidadão, para o consumidor, para o empresário, uma confiança na economia brasileira. Nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2% para esse ano. Nós entendemos que podemos ter um primeiro trimestre ainda andando de lado, mas a partir do momento que a política monetária continuar reagindo positivamente, as projeções de inflação sendo revistas como tem sido, né? Sempre mais para perto de 3 do que de 4. Né? Nós fechamos esse ano com
o ano passado 4,6% de inflação, e a inflação desse ano bem comportada. E uma coisa boa que aconteceu no quarto trimestre é que teve uma ligeira melhora na formação bruta de capital. E isso é bastante importante, porque nós precisamos de investimento para fazer a economia rodar. O ano passado não foi o investimento que puxou o crescimento. Foi produção agrícola, foi o consumo das famílias, foi o consumo do governo, né, foram as exportações, isso que puxou a economia brasileira no ano passado. Mas o investimento foi, vamos dizer assim, a variável que menos acompanhou essa evolução. E agora nós queremos criar um ambiente de negócio necessário para que o empresário invista fortemente, porque esse investimento é que realmente melhora as condições econômicas. Porque com o investimento, você cresce sem risco inflacionário. Porque ao mesmo tempo que você está aumentando a demanda, por um lado, você está logo ali na frente aumentando a oferta, né? Porque uma hora que esse investimento amadurece, é para produzir mais. Então, essa é a forma mais saudável de crescer, fazendo o investimento crescer. Você não vai ter um problema de oferta ali na frente. Então, e isso a política monetária vai ajudar. Hoje nós estamos iniciando o ano com o juro ainda muito acima do que nós gostaríamos, mas já 2,5% abaixo do que no começo do ano passado. Então nós temos espaço ainda, um bom espaço para a política monetária, em virtude dos indicadores. Não estou falando aqui de desejo pessoal. Estou dizendo, olhando para a inflação e olhando para o mercado de trabalho, olhando para todas as variáveis, nós temos um bom espaço para crescer esse ano, se nós continuarmos o Congresso, ouvindo a Fazenda, negociando os projetos, para ir corrigindo as contas públicas que estavam totalmente desorganizadas. Totalmente desorganizadas. Então, organizando as contas públicas por um lado e a política monetária atuando na mesma direção, nós temos condição de manter a projeção de 2,2% de crescimento esse ano. Tem gente já falando em mais, mas nós estamos sendo comedidos aqui nas nossas projeções. Então, esse diferencial aí, a mais do que você esperava, ele vai trazer uma taxa de carrego para o PIB desse ano, né? Você chegar a calcular isso? Olha, a taxa de carrego é menor do que você pode imaginar, porque o segundo semestre não veio bem. Entendeu? Então não é tão assim como você está descrevendo. O que de fato vai fazer a diferença é se a inflação continuar comportada, né? Ali mais para perto de 3 do que de outra coisa, né? Continuar comportada. A política monetária for se ajustando, continuar o ajuste da política monetária, mais o esforço que a Fazenda tem feito junto ao Congresso, de mostrar os números para o Congresso, para que nós façamos esse encontro de contas ali. Eu penso que a partir do segundo, terceiro tri desse ano, as coisas comecem a melhorar bem, e aí de maneira estrutural, não vai ser mais uma questão conjuntural. Ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando então sobre os dados divulgados hoje em relação ao PIB. Juliana Rosa continua na linha conosco e vou colocar nessa roda de conversa também o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Obrigada por nos atender. Como vai? Boa tarde. Tudo bem, Débora, Fábio, Ju, prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio, já começo então perguntando, acho que você escutava aí a fala do ministro Fernando Haddad, quando ele ressaltava os números que puxaram a economia para cima e falou também sobre a importância de criar um ambiente de negócios favorável para atrair os investimentos externos. O que a gente pode tirar da fala do ministro? O ministro está no caminho correto nesse sentido, Débora. A gente precisa, de fato, ter uma estabilidade consolidada no cenário macroeconômico, e aí replicar o que foi o governo Lula I, especialmente, né? Ele herdou,
políticas econômicas positivas do governo Fernando Henrique, manteve aquilo, fez algumas reformas microeconômicas no primeiro ano, em 2003, a gente conseguiu crescer quase 4% de média de crescimento entre 2003 e 2006. Agora, a gente não consegue crescer nessa mesma intensidade, foi quase 3% ano passado, esse ano deve ser na casa de 2%. Para crescer mais do que isso, a gente vai ter que ter uma consolidação fiscal maior do que a gente tem hoje, né? Não vai conseguir replicar o primeiro mandato do Lula, que foi um superávit primário bastante grande que a gente tinha naquela época. A gente está com déficit esse ano, provavelmente vai continuar nos déficits nos próximos anos, mas tem um esforço fiscal que está acontecendo de alguma forma, pelo menos o sentido é correto, apesar da magnitude não ser a ideal, né? Há boa vontade também por parte do governo, especialmente do Ministério da Fazenda, de algumas reformas microeconômicas para diminuir o spread bancário, né? Algumas coisas já foram feitas ano passado, tem medidas microeconômicas para serem enviadas para o Congresso nesse sentido, para fazer com que o spread caia também, que é uma reforma na ponta para o consumidor que pode ser bastante positiva. Então, e a reforma tributária, ano passado também, que tem o efeito de médio e longo prazo bastante positivo. Então, a gente tem um caminho sendo construído, ainda algumas arestas precisam ser aparadas, eu acho que a maior de todas delas, com certeza, é a questão fiscal, não está resolvida, não vai ser resolvida ao longo desse governo, mas a gente, com o que a gente tem, a gente consegue crescer 2%, entre 2% e 3%, a gente está consolidando um cenário, de certa forma, mais positivo que a gente tinha ali no pré-pandemia, né, nos anos iniciais, pós-Dilma e pré-pandemia, que a gente não conseguia sair do crescimento de 1%. Juliana, fique à vontade para conversar com o Sérgio, por favor. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Eu estava, antes do ministro Haddad começar a falar, eu até sugeri que você pudesse, eu fiz um balanço geral ali dos dados de 2023 e deixei para você os detalhes ali do finalzinho do ano, que inclusive o Haddad falou agora, né, que você já tem uma sinalização boa ali no quarto trimestre do crescimento dos investimentos, que veio bem, o número veio mais forte aqui do que as previsões médias, a parte da construção civil, a parte do consumo das famílias é que veio fraca, né? Caiu ali no finalzinho do ano. Mas queria que tua análise em relação a essa temperatura da economia no final do ano passado, se ela traz uma visão para 2024 um pouco mais equilibrada, né, da economia. Isso mesmo, Ju. A gente começou o ano muito forte, né? Especialmente por conta das commodities e a grande surpresa que a gente teve no agro, jogou as expectativas de crescimento tudo para cima. Estava todo mundo com 0 a 1% de crescimento ano passado, veio o agro, todo mundo foi imediatamente para 3%, que acabou acontecendo, né? O segundo semestre, você reverte a parte do agro, você ainda tem efeito de taxa de juros, que pegou com intensidade ainda consumidor, mas especialmente investimento. No final do ano, com juros começando a cair, reforma tributária aprovada, né, esse sentido de crescimento começando a sinalizar que pode voltar de uma forma mais consistente, a gente tem um cenário que começa a ficar mais positivo nesse sentido. No curto prazo, o investimento se beneficia dessa queda de juros, né? Selic está caindo, vai continuar caindo até pelo menos 9,25 na metade do ano, então, no curto prazo, o investimento tende a reagir positivamente a essa taxa de juros que começou a cair em agosto do ano passado. E no médio e longo prazo, tem o efeito da reforma tributária, né? A gente começa a ver uma sinalização das empresas se movimentarem, pensando em investimento que, obviamente, leva tempo para acontecer, nessa estrutura tributária nova, você começar a pensar em investimentos maiores lá na frente, o investidor, o empresário já precisa começar a fazer isso agora. Então, tem um efeito de médio e longo prazo aqui que pode estar atrelado à reforma tributária aprovada no ano passado. Quando a gente junta tudo isso, tem um cenário positivo para investimento. Você coloca as commodities, coloca a questão de ser um país com energia renovável, tem ativos importantes. Então, tem um cenário aí sendo construído relevante nesse sentido, né? Falta, e aí a consolidação, o ministro falou da consolidação fiscal que está sendo feita, mas ela é parcial, né? Muito centrada na arrecadação, não vai conseguir entregar os resultados que são esperados, e esse é um dos grandes elementos que colocam aí uma preocupação, uma dificuldade para esse crescimento voltar ali para casa do 3%, 4% que a gente tinha lá atrás, né? A gente não vai conseguir crescer enquanto não fizer esses ajustes mais finos, finais, que a gente precisa, especialmente na questão fiscal. Ô Sérgio, vou fazer um recorte aqui e queria tirar uma dúvida com você, né? O ministro Fernando Haddad disse ainda há pouco que o governo projeta um crescimento aí de 2,2% para esse ano, mas ele ressalta que ainda será um primeiro trimestre, nas palavras dele, andando de lado.
assim como foi o último trimestre do ano passado, né? A gente teve esse bom crescimento do PIB, mas teve uma variação de 0,1% no último trimestre em relação ao trimestre anterior. Ou seja, não sei se dá para a gente fazer essa conta e juntar, serão 6 meses aí andando de lado. É claro que andar de lado é melhor do que andar para trás. Mas 6 meses é um tempo aceitável ou um tempo razoável para que a gente projete um crescimento depois disso, ou é muito tempo andando de lado? Talvez o primeiro trimestre não seja nem tão de lado assim, né? A gente teve os precatórios no final do ano passado e metade disso vai direto para o consumidor, né? Eu acho que tem um efeito de inadimplência, efeito de consumo que pode aparecer um pouco nesse primeiro trimestre. Tem alguns indicadores de confiança também que vieram relativamente positivos no primeiro bimestre, né? Janeiro e fevereiro, que dá uma sinalização que talvez tenha o começo do ano um pouco mais aquecido do que se imaginava. Estava na cabeça de todo mundo já, Fábio, de certa forma, que o final do ano passado seria fraco e que a gente poderia ter um primeiro trimestre que seria além de zero, né? Seria um crescimento pequeno, não muito grande, mas positivo. Eu acho que isso, de certa forma, ainda está no cenário, tá? A gente conseguir crescer um pouquinho acima de zero nesse primeiro tri, e ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, o mercado de trabalho aquecido, que a gente está vendo agora. Aliás, o mercado de trabalho que teve a divulgação ontem, né, o primeiro dado de janeiro, foi extremamente forte, né? A ocupação nos dados sazonalizados crescendo com intensidade, desemprego caindo, massa real de renda batendo recorde. Tem um cenário de início de ano, do ponto de vista de consumo, que está bastante positivo. Se tem uma inadimplência em queda, esse consumidor está conseguindo ajustar suas dívidas, você coloca um segundo semestre, especialmente para esse consumidor, que está com renda, está com inadimplência sendo encaminhada, dá um cenário de que ele pode voltar a consumir com um pouco mais de intensidade. Então, de certa forma, é um pouco isso mesmo, Fábio. Você vai ter um primeiro semestre que não vai ser exuberante. Você pode ter um crescimento um pouquinho acima de zero, mas talvez o segundo semestre a gente possa ter resultados um pouco mais interessantes, né? Nessa consolidação de mercado de trabalho positivo, inadimplência em queda, taxa de juros em queda, né? Um cenário relativamente positivo. Precisa combinar com os russos, nesse sentido, os russos é o cenário externo. Né? Segundo semestre vai ter eleição nos Estados Unidos, tem toda a questão europeia com a guerra ainda, que é um elemento de incerteza, de preocupação. Então, assim, no segundo semestre eu tenho a impressão que o que vai causar mais preocupação e impacto potencial aqui no curto prazo na economia brasileira pode vir de fora, né, do cenário externo, e a gente vai precisar acompanhar, mas do ponto de vista doméstico, pelo menos para esse ano, os números e a situação econômica está relativamente sob controle. Tem um dado que você chamou a atenção aí do emprego, Sérgio, que é um dado que tem realmente impressionado, né? Como você falou ontem, a PNAD, que foi o primeiro dado que a gente tem desse ano do emprego no Brasil, a gente vê um mercado de trabalho ainda muito aquecido. E isso aconteceu várias vezes, né, ao longo dos últimos meses, um mercado de trabalho mais aquecido. Aí, olhando com lupa aqui um pouco mais o resultado ali do finalzinho do ano, embora o comércio tenha caído, que acho que tem a ver com a Black Friday, né, Sérgio? Quando você compara dezembro ali com novembro, normal, né? O pessoal está comprando mais na Black Friday em novembro do que em dezembro, mas olhando aqui o dado de serviços, tem uma recuperação aqui boa na parte de alimentação fora de casa e a parte de alojamento, que é viagens, né? Ou seja, o que a gente vê é que o consumo das famílias ele está se mantendo porque o mercado de trabalho está sustentando renda, né? Isso tem a ver, Sérgio, com um movimento que você acha que vem para ficar esse ano, o mercado de trabalho ele se mantém aquecido durante todo o ano, e é uma coisa que não parece que é só do Brasil, né? Você falou aí do mundo, mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos e na Europa também está abaixo da média histórica. Isso parece que veio para ficar, Sérgio? Eu acho que já tem duas coisas. Tem uma questão mais estrutural, tem uma questão mais conjuntural de curto prazo, digamos assim. A estrutural foi lá atrás da reforma trabalhista aprovada em 2017. Ela não significa por si só que você tem um crescimento intenso de contratação, não é isso. Mas a reforma trouxe mais segurança na contratação do emprego. E, consequentemente, a gente começou a ver isso acontecer com mais intensidade nos últimos anos. O emprego que mais cresce é o emprego formal do que o emprego informal. O emprego formal crescer com mais intensidade gera repercussão, por exemplo, em crédito, né? Quem tem emprego formal tem mais acesso a crédito do que quem tem emprego informal. Então, esse aí tem um efeito positivo que a gente viu acontecer nos últimos anos da reforma trabalhista que foi aprovada lá atrás. E tem um efeito conjuntural, Ju, que são 3 anos de crescimento forte, né? A gente teve um crescimento de 5 em 21, 3 em 22 e quase 3 ano passado.
né, 3 anos seguidos de crescimento nessa intensidade, a gente está tendo a repercussão disso no mercado de trabalho, né? Aqui a causalidade, digamos assim, vem justamente do crescimento para o mercado de trabalho. O crescimento começa a acontecer com mais intensidade, você começa a empregar as pessoas, a renda começa a acelerar, que a gente viu acontecer. Né? Esse ano, com crescimento em torno de 2%, a gente consegue manter o mercado de trabalho positivo. A taxa de desemprego não vai cair com intensidade, mas a gente vai conseguir talvez manter uma média, Ju, esse ano um pouquinho mais baixa do que foi ano passado. A média ano passado foi 8%, está caminhando para a gente ter uma média de taxa de desemprego esse ano de 7,5%. Mais baixa do que ano passado, mas é um número bastante bom, dado o nosso histórico recente de taxa de desemprego. Massa de renda também vai crescer menos do que os últimos 3 anos, mas vai crescer um pouco ao longo de 2024. Então, assim, quando a gente olha o mercado de trabalho, acho que os números não vão vir na intensidade que a gente viu nos anos anteriores, né? Porque justamente o crescimento vai ser menor. Crescimento menor, o mercado de trabalho tende a reagir menos também, que é o que a gente vai ver acontecer esse ano. Mas certamente, Ju, não tem nenhum cenário de piora de taxa de desemprego, de queda de renda. Esse cenário, de fato, para esse ano está fora de cogitação. É um cenário positivo ainda para o mercado de trabalho. Muito bem, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, obrigada pela gentileza de nos atender. A gente volta a conversar numa próxima. Bom fim de semana. Obrigado a vocês, até uma próxima. Obrigado, Ju. E Ju, a gente volta a conversar na próxima segunda-feira, sextou. Bom fim de semana para você. Na segunda a gente volta com mais do cenário da economia, combinado? Combinado. Vamos combinar mantendo aí o fluxo positivo, né, Débora? Por favor, hein, Ju? Veio com notícia boa, não vai voltar e veio com notícia ruim a semana que vem. Agora a gente tá mal acostumado.